Em meio às pedras milenares de Jerusalém, onde o tempo parece sussurrar histórias esquecidas ao vento, há um portão que não se abre. Um portão selado não por correntes ou cadeados, mas por profecias, medo e destino. Este é o Portão Dourado, uma estrutura envolta em lendas sagradas, mistérios milenares e tensões espirituais que atravessam civilizações inteiras. Ele está ali, imponente, imóvel, encarando o sol nascente como se esperasse por algo, ou por alguém. Por trás de suas pedras cerradas não há apenas silêncio. Há segredos enterrados por reis, selados por sultões e temidos por impérios. Nesta narrativa, vamos atravessar séculos de história, religião e poder, para entender por que um simples portão se tornou o centro de uma das maiores esperas da humanidade. Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais dramáticas já escondidas sob as areias do Oriente Médio. Não se trata de uma fábula ou de uma alegoria. Esta é uma realidade que mistura fé e geopolítica, arqueologia e escatologia, com o peso de 3 religiões mundiais convergindo sobre um único ponto. O Portão Dourado não é apenas pedra e cal. Ele é um símbolo do fim e do começo, da promessa e da ameaça. E mesmo que seus arcos estejam fechados há mais de 500 anos, nenhuma muralha consegue conter o poder de uma profecia. O que há por trás desse portão? Por que ninguém ousa tocá-lo? E o mais inquietante de tudo, o que acontecerá no dia em que ele se abrir? A resposta pode mudar o destino de toda a humanidade. Prepare-se para se surpreender com essa incrível história do Portão Selado de Jerusalém. Certifique-se de curtir esse vídeo e também comentar. E vamos lá. Nos confins da cidade velha de Jerusalém, um portão permanece eternamente trancado, selado com pedras pesadas e envolto em mistério. É o Portão Dourado, também conhecido como o Portão Oriental. Ele não é apenas um portão. É uma profecia de pedra, um símbolo de esperança, temor e destino. Por séculos, peregrinos, guerreiros e reis olharam para ele com reverência. Erguido originalmente durante a Antiguidade, reconstruído por bizantinos e depois pelos otomanos, o Portão Dourado se tornou palco de uma das histórias mais épicas e dramáticas do mundo. Ele não é aberto desde o século XVI. E não é por acaso. A razão pela qual ele foi selado tem raízes em profecias milenares que ainda hoje causam calafrios em crentes e estudiosos. A lenda começa com a antiga profecia judaica que diz: o Messias entrará por esse portão quando retornar para redimir Jerusalém. O Portão Dourado é o único que dá acesso direto ao Monte do Templo, o local mais sagrado para o judaísmo e também sagrado para cristãos e muçulmanos. E por isso, ele é mais que uma entrada física, é uma passagem espiritual. No século XVI, quando o sultão otomano Solimão, o Magnífico, reconstruiu as muralhas da cidade. Ele tomou uma decisão estratégica e simbólica. Mandou selar o Portão Dourado com blocos de pedra maciça. A intenção? Impedir a entrada do Messias. Para reforçar o bloqueio espiritual, os otomanos construíram um cemitério muçulmano em frente ao portão, pois, segundo a tradição judaica, um sacerdote não pode se tornar impuro ao passar por um cemitério. Era como erguer um muro entre o mundo dos vivos e o dos que esperam a salvação. Mas a profecia não foi esquecida, pelo contrário. Com o passar dos séculos, o mistério do Portão Dourado só cresceu. Cristãos o identificam como o local pelo qual Jesus teria entrado em Jerusalém no Domingo de Ramos, cumprindo as Escrituras. Judeus ortodoxos rezam voltados para ele, aguardando o dia em que o Messias romperá as pedras do portão com sua chegada triunfal. Muçulmanos também o respeitam, pois esperam que Isa,
O profeta Jesus volte um dia para julgar a humanidade. 3 grandes religiões, uma mesma porta. Uma porta selada não por fraqueza, mas por temor ao poder que ela guarda. O portão dourado é o cruzamento místico entre fé e política, entre o visível e o invisível. Durante guerras, invasões e revoluções, o portão dourado permaneceu intacto. Nem os cruzados, nem os mamelucos, nem os britânicos ousaram reabri-lo. Em 1967, após a Guerra dos 6 Dias, Israel tomou controle de Jerusalém Oriental, mas não tocou no portão. Era como se todos os exércitos da história entendessem. Aquele não era um simples pedaço de arquitetura. Era um aviso, era um selo, um lembrete de que algumas portas só podem ser abertas por forças além da compreensão humana. E enquanto ele permanece fechado, o mundo aguarda. Aguarda o dia em que as pedras possam, talvez, se mover sozinhas, marcando o início de uma nova era, de um novo tempo. Até lá, o portão dourado vigia silencioso, encarando o leste como quem observa o futuro chegando em passos cada vez mais próximos. E assim, diante do peso do tempo e do silêncio das pedras, o portão dourado permanece imóvel, como um coração que segura o fôlego antes do impacto de uma revelação. Ele é mais do que uma estrutura esquecida, é uma sentinela milenar, guardando os limites entre o agora e o que ainda está por vir. Sua existência é uma ferida aberta no tecido da história, uma ferida que pulsa com a esperança dos que creem e o temor dos que conhecem seu significado. Por trás de seus blocos selados, ecoam promessas ancestrais e advertências veladas, como se cada pedra soubesse o que os homens esqueceram, que há forças no mundo que não se dobram a reinos, guerras ou tratados. O portão dourado não é um enigma a ser resolvido, é uma profecia viva, que paira sobre Jerusalém como uma sombra luminosa, esperando o tempo exato para cumprir seu papel na história. Cada manhã em que o sol toca suas paredes douradas é mais do que um amanhecer. É uma contagem regressiva sagrada. Enquanto multidões passam diante dele, poucos percebem que estão diante de um dos pontos mais carregados de poder simbólico do planeta. O portão não fala, não se move, não se abre, mas impõe respeito. Ele desafia o tempo, com sua teimosia, e lembra à humanidade que há eventos que não podem ser apressados, que só acontecem quando o mundo estiver pronto. O portão dourado é o último guardião de uma promessa milenar, o palco de uma futura aparição que, segundo as Escrituras, transformará não só Jerusalém, mas toda a terra. E quando, ou se, ele finalmente se abrir, não será apenas uma porta que se moverá, mas o próprio destino da humanidade que dará um passo à frente. Até lá, ele permanece onde sempre esteve, em silêncio, mas jamais em paz. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e comente aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo. Confira também os demais vídeos do nosso canal e se surpreenda com mais histórias fascinantes sobre anjos e personagens da Bíblia. Eu vou ficando por aqui, tenham todos uma ótima semana e até o próximo vídeo. Amém.